Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais essa videoaula. Eu sou a professora Daisy e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre a distribuição normal e a gente vai calcular probabilidades usando o LibreOffice, o Calc, que é a planilha. Bom, e para isso eu trouxe o seguinte exemplo para vocês. Essa notação aqui a gente lê da seguinte forma: seja x uma variável aleatória, né? Que segue distribuição normal com média 100 e variância 25, ok? Então, calcular a probabilidade dessa variável aleatória assumir um valor entre 100 e 106. Inicialmente, nos primeiros exercícios, eu recomendo que vocês façam os desenhos da distribuição, assim como eu coloquei aqui na planilha. Façam um papel para vocês não se perderem, até vocês conseguir memorizar de fato. Então, o que significa isso? Como vocês sabem, vocês devem ter lido as notas de aula, que essa aqui é a distribuição normal, com média 100 e variância 25, e aqui eu tenho achurada a área entre 100 e 106, que seria a probabilidade de essa variável aleatória assumir esse valor entre 100 e 106, seria essa área, né, que é a integral da função no intervalo. Só que nós não fazemos a integral, a gente usa uma tabela, que é a tabela da distribuição normal, que ela nos traz a probabilidade equivalente. Então, o que a gente faz aqui? Primeiro ponto, nós temos esses dois valores, que são de uma distribuição normal com média 100 e variância 20. Eu vou aplicar essa transformação aqui, essa transformação, para que eu transforme esses valores para média 0 e variância 1, porque a nossa tabela é média 0 e variância 1. Nós fazemos essa transformação porque quando foi criada a tabela, foi definido média 0 e variância 1 para facilitar. Porque senão nós teríamos tabela para diversos valores de média e diversos valores de variância. Então, foi padronizado para média 0 e variância 1. Por isso, a gente faz essa transformação. Então, de fato, toda essa transformação, todo esse cálculo, é apenas para a gente não precisar realizar a integral da função, que nesse caso não é tão simples assim, né? Então, vamos chamar aqui de Z1, e a gente vai fazer essa transformação, que é para o primeiro valor, que é 100. Nós sabemos que é a média, o 100. Então, obviamente, a gente vai fazer essa transformação, 100 menos a média, que é o próprio 100, e isso tudo dividido pelo desvio padrão. Lembrando que esse sigma não está ao quadrado, é desvio padrão. E nessa notação, isso aqui sempre será a variância. Então, na verdade, aqui o desvio padrão é a raiz quadrada de 25, certo? Então, obviamente, o 100 a gente padronizou, ele virou zero, que é esse aqui. Então, esse gráfico normal, média 100, variância 25. Esse gráfico da distribuição normal, média 0 e variância 1. Então, 100 transformamos para zero. Agora, vamos calcular, transformar, né, no caso, o segundo valor, que é 106. Então, 106 menos a média, que é 100. Opa! Fecha parênteses, dividimos pela raiz de 25. E isso nós temos o valor 1,2. Ou seja, 106 transformamos para 1,2. Então, agora nós podemos consultar esse valor 1,2 na tabela da distribuição normal padrão, que é essa tabela aqui. Nessa tabela, todos esses valores aqui no centro são áreas. Áreas do valor z até a média zero. Sempre do valor z até a média zero. Vocês devem verificar isso em cada livro de probabilidade, estatística básica que vocês procurarem. Cada livro, cada tabela traz uma notação diferente. Então, é importante que vocês leiam o cabeçalho das tabelas. Então, essa que eu trouxe para vocês é sempre do valor de z até a média. O nosso valor de z foi 1,2. Então, vai ser de 1,2 até a média zero. Essa primeira coluna é o valor inteiro mais a primeira casa depois da vírgula. E aqui seria a segunda casa depois da vírgula. Como o nosso número deu inteiro, 1,2 inteiro,
essa primeira coluna, que seria 1,20, né? É o tamanho da área. Então, só que aqui nesse tamanho da área, na frente é 0,384930. Então, aqui, vou anotar 0,384930. Esse aqui é o tamanho da área, de 1,2 até a média. É esse tamanho de área aqui. Então, essa seria a resposta da letra A. 38,49% do total da área é a probabilidade da variável aleatória assumir um valor entre 100 e 106. Então, isso seria usando a tabela. Agora, se a gente for usar a função pronta da planilha. A função pronta chama dist_norm. Nessa função, dist.norm, opa, não tem aquele R, dist.norm, essa é a função. Essa função, ela sempre vai calcular a área do número que eu inseri até o final da curva. Então, o comando da planilha, ele não me dá o valor até a média, ele me dá até o final da curva. Então, se eu colocar o valor 106, ele vai me dar o tamanho da área de 106 para baixo, até o final. Então, vamos colocar aqui 106. Qual é a média? 100. Qual é o desvio padrão? É a raiz quadrada de 25, que é 5. Aqui, esse último, que seria o C, se eu colocar o valor 0, ele só vai me dar a altura do gráfico. Se eu colocar o valor aqui 106, 100 e 5 e colocar 0, ele vai só me dar a altura do gráfico aqui, o valor que vai dar no eixo Y. Se eu colocar o valor 1, ele vai me dar o tamanho da área. Então, esse comando que eu coloquei aqui, ele está calculando o tamanho da área de 106 até o final. Mas eu não quero até o final, eu só quero até 100. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer menos o dist.norm do valor 100, com média 100, desvio padrão 5 e também para calcular a área. Feito isso, quando aparece esse valor é porque a célula está muito pequena. Aí você aumenta assim, ela aparece. Para diminuir as casas decimais, é só apertar ali. Ó. Então, você aperta ali e aí fica com menos casas decimais. Ok? Então, esse aqui foi feito usando a tabela e esse aqui foi feito usando o comando da planilha, certo? No próximo vídeo, eu vou resolver com vocês a letra B do exercício, ok? Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!